Olá, pessoal! Este é o episódio 1 do podcast Prazer Eu, escrito e apresentado por mim, Dani Calaça. Antes de escutar este episódio, eu sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste meu novo projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 1: Relações tóxicas, trabalho e burnout. Hoje eu quero conversar um pouco sobre algumas perspectivas que venho refletindo em relação a relacionamentos tóxicos e o trabalho. Como eu disse no episódio 0, meu intuito aqui é compartilhar com as pessoas opiniões, reflexões, emoções e sentimentos meus sobre assuntos que me interessam, sempre partindo da minha perspectiva, da forma como eu enxergo a realidade. Aqui não é um espaço de verdades absolutas, é um lugar em que eu posso falar como eu me sinto e o que eu penso, mas sempre com respeito em relação às pessoas e ao mundo ao meu redor. Então, não encare o que eu falo como verdade absoluta. Eu quero que você primeiro sinta o que eu comuniquei, perceba que sentimentos e emoções emergem de você a partir das minhas reflexões e depois decida se faz sentido ou não para você. Para começar, existe uma sincronicidade no céu em relação ao tema dos relacionamentos. Outubro é o mês da temporada libriana. O signo de Libra é um signo representado por uma balança, que está em busca constante de equilíbrio. Busca constante, é importante frisar, pois o equilíbrio não é estático, ele está em movimento a todo instante. É dinâmico, estamos sempre ajustando a balança para mantermos ou tentarmos atingir o equilíbrio. Então podemos nos questionar: o que precisamos equilibrar em nossas vidas? Libra nos ensina que é preciso equilibrar a razão e a intuição, a razão e as emoções, nosso mundo interno ou mundo interior com o mundo externo, a realidade de fora, a vida concreta. E esse equilíbrio sobre o qual Libra nos propõe refletir envolve todos os aspectos de nossas vidas, sobretudo os relacionamentos, e não só os afetivos, mas qualquer tipo de relacionamento, inclusive nossas relações de e com o trabalho. Assim, talvez influenciada por esse céu, mas com certeza influenciada por eventos recentes na minha vida, esta temática surgiu para mim e eu quis inaugurar o podcast com ela. Ainda sobre astrologia, como prometido no episódio 0, eu vou sempre trazer a lua do dia de postagem do podcast, para que nos habituemos a olhar mais para o céu e nos conectarmos com a sua grandeza. Hoje, a lua está minguante no signo de Leão. Eu não sou astróloga, eu sou mais uma curiosa, mas posso dizer que Leão é meu ascendente e é um signo que rege o coração. E a lua minguante é a fase em que ela começa a se recolher até a lua nova. É a fase em que a lua começa a se voltar para dentro, depois do seu ápice na lua cheia. Então, é uma fase de recolhimento, de revisão, de conexão com o mundo interior. A lua minguante em Leão é um período para reflexão sobre sua identidade, aquela que está lá dentro do seu coração. É um tempo para avaliar o que realmente importa para si e encontrar formas de brilhar sem necessitar de validação externa. É um período que pode incentivar a reavaliação de relacionamentos, permitindo que nos libertemos de dinâmicas ou situações dissonantes do nosso valor pessoal, que não ressoam com o nosso coração. Ou seja, não por acaso este podcast sobre relacionamentos está sendo postado hoje, né? Digamos que o céu está sensível a esta temática. Os movimentos dos astros nos céus estão relacionados com os movimentos da Terra. Então, se os céus nos dizem para reavaliarmos nossos relacionamentos, é porque o momento é favorável. É como a passagem da Bíblia: assim na terra como no céu. Ou seja, nosso mundo interior se reflete no nosso mundo externo e vice-versa. É uma dança constante. Dito isto, eu proponho um exercício. Comece a olhar para o céu e perceba como você se sente naquele dia. Faça o exercício diariamente e vá, você mesmo ou mesma, experienciando e aprendendo com ele na prática. Vamos então falar sobre relacionamentos. Eu começo contando uma história. A minha história. Eu fui diagnosticada recentemente com a síndrome de burnout, também conhecida pelo nome de síndrome do esgotamento profissional, que pelo nome já fica claro do que se trata.
Portanto, é uma condição que leva a sinais e sintomas de esgotamento físico e emocional causadas por situações de trabalho desgastantes ou, resumidamente, por uma relação tóxica com o trabalho. Curiosamente, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos diagnosticados da síndrome, e cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros são acometidos por ela. O Brasil perde apenas para o Japão, que tem 70% de sua população acometida pela doença. Ou seja, eu definitivamente não estou sozinha nessa. E isto precisa fazer a gente pensar como são construídas as nossas relações de trabalho, porque elas estão nos adoecendo. Na descrição deste podcast, eu coloquei alguns links com as fontes que utilizei para trazer estes dados e podem servir de consulta para quem quiser entendê-la um pouco mais, entender um pouco mais sobre a síndrome. O burnout ele me serviu para me atentar para a forma que eu, particularmente, lido com o trabalho, a ponto dele ser capaz de me adoecer. Isso não pode ser normal. E sim, há muitas questões sistêmicas sobre o problema, principalmente sobre o sistema de produção capitalista e neoliberal em que estamos inseridos. O burnout não é só uma questão individual, longe disso. Não é apenas sobre a forma que eu lido com o trabalho, mas também sobre o sistema em que eu estou inserida e como esse sistema regula as relações trabalhistas. Mas eu não vou adentrar na parte sistêmica da questão, apesar de reconhecer a sua importância. Meu intuito aqui é trazer reflexões a partir de uma perspectiva mais relacional. Vamos continuar com a minha história. Eu tive burnout e fui afastada do trabalho por um tempo pela médica que me atendeu. Interessante que meu último dia de trabalho, antes do afastamento, foi um dia comum. Não tinha acontecido nada diferente no trabalho, mas eu cheguei em casa mais um dia exausta, como já vinha acontecendo, e falei para o meu marido: eu quero ir embora, eu vou pedir exoneração. E caí aos prantos. Definitivamente não estava bem. Para resumir para vocês, eu sou médica, especialista em medicina de família e comunidade, e era servidora pública na ocasião do burnout. Trabalhava numa unidade de saúde da família, mais conhecida como posto de saúde. Era servidora, porque de fato eu pedi exoneração depois do fim do meu atestado. Mas não foi o burnout que me fez exonerar. Eu já vinha pensando nessa possibilidade há algum tempo. Afinal, eu já estava nesse relacionamento tóxico com o trabalho desde que eu tomei posse. E comecei a me dar conta disso só recentemente. E é sobre isto que eu quero me aprofundar nessa conversa. Sobre os relacionamentos tóxicos, de forma abrangente. Quero traçar um paralelo entre relacionamentos tóxicos entre casais e relacionamentos tóxicos na relação da pessoa, no caso eu, com o trabalho. E esse paralelo pode ser aplicado para qualquer outro tipo de relação tóxica, como relação entre amigos, familiares, etc. Vamos lá. Para construir esse paralelo, eu quero trazer um filme que estava nos cinemas recentemente. O nome É Assim que Acaba. Aviso logo que podem sair alguns spoilers do filme para quem não assistiu, mas eu não vou contar tudo, só pegar alguns elementos para construir a minha narrativa. O filme é a história de uma mulher, Lily, que se envolve romanticamente com Ryan e de repente se vê numa relação no mínimo conturbada. Vamos explorar melhor a relação adiante. Mas uma das cenas iniciais do filme que me chamou bastante atenção foi quando Lily e Ryan se conheceram. Lily estava num terraço de um edifício, contemplando a visão da cidade, refletindo sobre a morte recente do pai dela, quando de repente entra Ryan abrindo a porta do terraço bruscamente e chutando uma cadeira que estava lá, com muita violência. A partir daí, eles iniciam um diálogo e se apresentam um para o outro. E Ryan justifica sua violência com a cadeira dizendo: ela é forte. Essa cena é incrível. Ryan mostra de cara a raiva que ele sente dentro de si e canaliza na forma de violência com o mundo externo. E ele tenta justificar essa violência com a cadeira, dizendo que ela é forte, ou seja, se ela é forte, ela aguenta porrada, ela merece apanhar. Foi pelo menos o que me passou pela cabeça. Só que uma cadeira não é feita para apanhar. Ela não é projetada para receber tal violência, por mais forte que ela seja. E aqui eu quero trazer um sonho que eu tive um pouco antes de ser chamada no concurso, no qual passei a ser servidora pública. Nesse sonho, eu era um guepardo, um animal que, pelo que eu pesquisei, está relacionado ao campo profissional. E neste sonho, o guepardo era capturado por biólogos de uma universidade. Os biólogos diziam que se tratava de um animal raro, em extinção, e que para capturá-lo era preciso montá-lo e tirar-lhe uma parte do corpo. E assim foi feito.
2 dias depois desse sonho, eu recebi uma notícia de emprego que eu não esperava. E logo depois eu fui nomeada no concurso, que eu tanto esperava. E aí vocês podem se perguntar, o que este sonho tem a ver com a cena do filme e o que danado isso tudo, né, tem a ver com relacionamento tóxico. Vamos lá. Meu primeiro ponto aqui é: os relacionamentos tóxicos dão sinais que são tóxicos desde o início, mas na grande maioria das vezes não percebemos os sinais, os ignoramos. Afinal, queremos nos aventurar num novo relacionamento, seja amoroso, seja profissional. Queremos saber onde isto vai nos levar. No filme, Ryan mostra toda a sua capacidade de violência com um objeto, não é uma pessoa. Então Lily ignora, apesar de assustada com a situação. Assim como Ryan de cara mostra sua violência desde a primeira cena, o meu sonho foi um alerta para mim de que o que viria, que seria o emprego, representado no sonho pelos biólogos, capturaria minha essência selvagem, meu instinto primitivo, e poderia montar em mim e tirar meu corpo. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade em se conectar com os sonhos, mas eu tenho uma conexão forte com os meus e venho aprendendo cada dia mais a dialogar com eles. Eles me ajudam a fazer uma ponte entre meu mundo interno e o mundo externo. Se quiserem mais conversas sobre sonhos, me avisem que é algo que eu amo. Mas recapitulando, o primeiro ponto é: relacionamentos tóxicos geralmente dão sinais que são tóxicos desde o início, seja através de ações e atitudes da pessoa com outras pessoas ou com objetos, seja através de sonhos, atos falhos, sincronicidades. Precisamos estar atentos aos sinais que o universo nos dá o tempo todo. E como podemos estar mais atentos? Através desse diálogo com o nosso mundo interno. Enfim, isso é um tema para outro episódio. Vamos seguindo no filme. Ryan e Lily já estão namorando, e ele sempre utiliza objetos para descontar sua raiva. Quebra objetos, bate na parede, até que em um momento essa violência se volta diretamente para ela. Mas sempre parece que foi sem querer, que foi um acidente, ou até mesmo que a culpa foi de Lily. Quem está de fora do relacionamento, como seu amigo Atlas, percebe que tem algo de errado ali, mas Lily prefere continuar ignorando os sinais. E aí fiquei refletindo quanta coisa que eu precisei aguentar no trabalho por achar que era assim mesmo, que eu precisava me adaptar ao sistema, que apesar de me sentir desconfortável com certas situações, eu tinha que me adaptar aos desconfortos, porque afinal o mundo do trabalho é assim mesmo, e que o problema era eu, que pensava diferente ou que queria ter uma atitude ou ação diferente do que o sistema propunha. O problema era eu precisava me adaptar, por mais desgastante que fosse para mim. Eram esses os meus pensamentos. Percebem o paralelo que há entre essas situações? Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar, seja na sua relação com o trabalho, com alguém do trabalho. Por mais tóxico que seja, por mais danoso que seja para nós tentamos achar que o problema é só nosso, que precisamos nos adaptar para caber naquela relação. Eu me pergunto, por que aceitamos tais relações? Por que achamos que não merecemos relações mais saudáveis? Por que nos submetemos a certas situações quando elas nos adoecem? Por que achamos que o mundo do trabalho precisa ser violento conosco? Será que o ambiente de trabalho não pode ser um local de cooperação e leveza? Será que os relacionamentos necessariamente precisam ser pesados? Outro ponto que eu quero destacar é que geralmente quem nos ama e vê essa relação de fora consegue perceber a toxicidade dela. No caso do filme, Atlas, amigo de Lily, enxerga isso claramente. No meu caso, meu marido percebeu isso desde que assumiu o novo emprego. Ele via o quanto eu ficava exausta ao fim do dia, o quanto minha energia era drenada pelo trabalho, o quanto eu só falava de trabalho em casa, o quanto eu só pensava em trabalho quando estava em casa. Minha mente não conseguia desconectar das situações vividas no trabalho. Parecia que minha jornada de trabalho era muito maior do que de fato era, porque eu sentia toda a minha energia ser direcionada para ele. Já eram sinais de que a relação não ia bem. Então, um alerta. Se atentem aos sinais. Às vezes o sinal é bem óbvio. É alguém que te ama de verdade dizendo que você merece mais, que você não precisa passar por certas situações, que há outros caminhos possíveis. Apenas 2 meses depois da minha posse no cargo, eu precisei iniciar a psicoterapia, porque eu não estava conseguindo administrar minha relação com o trabalho. Estava sufocante. A psicoterapia me ajudou bastante, mas não ia resolver a causa do problema, né? Mas definitivamente a terapia me deu suporte e base para eu tomar a decisão de me exonerar.
Só que foram 2 longos anos até esta decisão se concretizar. E o estopim foi o burnout. Foi o ponto-chave. Foi a crise que eu precisava para entender que era hora de cair fora. Ou seja, o universo foi bem bonzinho comigo. Me deu inúmeros sinais de que a relação não ia bem. Já desde o início me alertou que aquele trabalho poderia literalmente tirar meu couro. Meu marido alertou que as coisas não estavam bem, mas eu continuava persistindo naquela relação, por inúmeros motivos. Mas um deles era a minha crença de que aquele seria o melhor emprego da minha vida, que eu não teria uma oportunidade melhor. Afinal, era um concurso público e eu atuava no SUS. Era o meu sonho. Daí, o universo cansou de ser bonzinho e dar sinais sutis, e o burnout chegou com tudo. Numa crise que eu nunca esperei passar, num momento em que eu não esperava, e de repente, todas aquelas crenças que me mantinham ali desmoronaram. Eu finalmente entendi que os sonhos não nos maltratam. Os sonhos nos querem bem e devem nos fazer bem. Se não estão fazendo, então é preciso reavaliar este sonho. Eu entendi que eu precisava construir novas crenças, crenças mais saudáveis. Compreendi que eu merecia e mereço muito mais do que aquela relação tóxica. Afinal, se eu sei que é possível viver uma relação saudável no casamento, porque eu vivo numa, por que eu não posso viver uma relação saudável no trabalho? Os princípios são semelhantes. Foi só quando eu comecei a dar valor a mim mesma que eu passei a acreditar em outras possibilidades de caminho, que eu passei a ver que posso sim ter a vida que eu mereço, com prazer, segurança, leveza e amor. Esse podcast é o início desse novo caminho. Ainda sobre o filme, descobrimos ao longo da história que a mãe de Lily também sofreu violência doméstica. Passou a vida sendo violentada pelo pai de Lily, com abusos físicos e psicológicos. E aí, em uma cena, Lily pergunta à mãe, por que continuou com ele? E ela responde, teria sido mais difícil ir embora, e eu amava ele. Isso é bem forte e revela muita coisa. Primeiro, apesar de todo o sofrimento, ela o amava. E é interessante, porque é doloroso constatar que aquilo ou alguém que você ama é capaz de te machucar. Isso é muito doloroso. Eu senti isso com o trabalho. Eu amava o meu trabalho. Apesar das dificuldades em lidar com várias questões nele, eu amava cuidar daquelas pessoas. Eu amava ser a médica de referência daquela população. E eu sentia que estava dando o meu melhor. Só que eu ultrapassei meus limites. Deixei que meus limites fossem ultrapassados naquela relação em vários momentos. E assim eu fui adoecendo. A balança foi pendendo, perdendo o equilíbrio, até que despencou. É difícil essa constatação, mas apesar de você amar algo ou alguém, se ela não te faz bem, a balança está em desequilíbrio e precisa ser reajustada. É preciso sempre nos lembrar que o amor próprio precisa estar acima do amor por qualquer pessoa ou situação. Nosso amor próprio precisa estar acima do nosso amor por um companheiro ou companheira, amigo, amiga, familiar, mãe, pai, filhos ou um trabalho. Se não nos amamos o suficiente, que amor oferecemos ao outro? Se não nos amamos o suficiente, ficamos satisfeitos com qualquer migalha que nos oferecem. Voltando para a fala da mãe de Lily, em que ela responde que teria sido mais difícil ir embora, quem está numa relação tóxica, qualquer que seja, sempre acha mais difícil sair, ir embora, porque para onde você vai? É a primeira pergunta que passa pela cabeça, e muitas vezes é uma pergunta sem resposta. Você ainda não sabe para onde vai, porque o caminho será construído ao longo da caminhada. Você não precisa necessariamente saber para onde ir. Você precisa necessariamente entender que aquilo não é mais aceitável. Você pode não saber para onde vai ainda, mas saber que não vai mais aceitar aquilo já é o primeiro passo. E o segundo passo para sair de um relacionamento tóxico é rede de apoio. Rede de apoio é fundamental. Talvez a mãe de Lily não tivesse uma rede de apoio ou não soubesse como encontrar uma. A rede de apoio não precisa ser uma amiga ou alguém da sua família que te apoie nessa decisão, mas pode ser sim. Muitas vezes a rede de apoio é uma vizinha, é uma filha, uma mãe e pode ser uma médica, sim. No consultório eu atendi alguns inúmeros casos de violência doméstica e na maioria das vezes eu era a primeira pessoa a alertar aquela mulher de que ela estava sofrendo violência doméstica. A primeira pessoa a nomear as violências sofridas. E nesses casos eu sempre oferecia o apoio institucional, que era o meu apoio ali enquanto médica e também da rede de apoio institucional.
Há casas de acolhimento em todo o Brasil para mulheres em situação de violência doméstica. No caso da cidade em que eu moro, Recife, eu costumo indicar o Centro de Referência Clarice Lispector, que é um local que acolhe e orienta mulheres em situação de violência doméstica, formado por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogas, assistentes sociais, advogadas e educadoras sociais. Neste local, a mulher pode tirar dúvidas sobre a situação em que vive e saber de seus direitos. Eu sempre digo às mulheres que atendo, seu agressor não precisa saber que você vai lá. Se você não quiser ir pessoalmente, pode conseguir informações pelo WhatsApp do centro e também tem um número nacional, que é o 180. Vale em todo o Brasil e funciona 24 horas. Você encontra essas informações sobre redes de apoio institucionais na descrição deste episódio. Em relação à minha rede de apoio, foi o meu marido. Ele foi a primeira pessoa que soube que eu pediria exoneração e ficou muito feliz com essa decisão. Mas vejam que o primeiro passo foi meu, de entender que precisava mudar a situação que vivia. Então busquei apoio para as mudanças que se faziam necessárias. O apoio dele foi fundamental para mim em muitos aspectos, mas inclusive no aspecto emocional. Além dele, quando eu fui contando minha decisão, eu recebi o apoio de pessoas ao meu redor. E, para minha surpresa, recebi muito carinho dessas pessoas, além de admiração e respeito pela minha decisão. Eu confesso que não esperava que as pessoas fossem aceitar também. Como se alguém, além de mim, precisasse aceitar algo sobre a minha vida, né? Algumas pessoas mais distantes de mim não entenderam minha decisão. Mas tudo bem, elas não me conhecem profundamente para entender os meus motivos. E tá tudo bem. Eu não tenho que ficar me explicando para ninguém. O reconfortante foi receber o amor e o apoio das pessoas que de fato estão sempre ao meu lado. As pessoas que de fato me conhecem, que sabem da minha essência. Para ir finalizando, eu quero refletir sobre o título do filme. Em inglês é It Ends With Us, que foi traduzido para É Assim Que Acaba. Eu prefiro o nome em inglês porque para mim ele tem um sentido duplo. Poderia ser traduzido literalmente como Isso acaba com a gente. E para mim há dois sentidos. Ou o relacionamento tóxico acaba com você, ou você acaba com ele. Ou você dá um stop e diz, isso não vai mais acontecer comigo, ou aquilo vai destruir você. E não é só sobre abandonar aquela relação tóxica que você pode estar vivendo, mas é sobre não deixar que esse padrão de relacionamento se perpetue na sua vida em outros relacionamentos futuros, em relações familiares, em relações de amizade e inclusive em outros empregos. É preciso entender que há um padrão de comportamento que você aceitava ou tolerava, mas que não pode mais ser tolerado. E quando a gente quebra esses padrões, que muitas vezes são passados de geração para geração, como no filme, em que Lily repetiu o ciclo familiar da mãe, a gente não só nos liberta, mas a gente liberta a nossa ancestralidade. A gente liberta os nossos descendentes. A gente abre uma porta que não pode mais se fechar. A gente diz para a vida que há sim outros caminhos. Caminhos mais leves, mais prósperos, mais felizes. E para fechar com a astrologia e as sincronicidades da vida, vai mais uma história minha. Em setembro, eu fiz um horóscopo mensal com uma astróloga que conheci recentemente. E aí, além do horóscopo, ela faz também a leitura de um oráculo para aquele mês. E, gente, o universo é incrível e eu posso provar. Olha a sincronicidade. Esse horóscopo eu encomendei a ela logo no início do mês de setembro. E ela me entregou justamente no dia da crise final do burnout, em que eu decidi sair do trabalho. Mas eu só vi no dia seguinte. A carta do oráculo que saiu foi Quebre a corrente. Uma carta que falava sobre padrões ancestrais, sobre cura e sobre reescrever o futuro. Gente do céu, é isto. O nosso mundo interno está alinhado com o nosso mundo externo. Olhem para os céus, mas não esqueçam do seu céu interior. Espero que este episódio tenha trazido reflexões importantes para você. Me conta o que você achou. Não me deixa falando sozinha, tá? Você pode me encontrar no Instagram no @prazereudani e pode me mandar um e-mail. O endereço está na descrição do episódio. Obrigada a quem chegou até aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco de mim. Até breve. Prazer. Eu.